Estamos no ar com Portal de Luz, nosso encontro de todas as semanas. E é sempre uma alegria estar na companhia de todos vocês. Este é um instante especial em que vamos ouvir a mensagem de Chico Xavier e aproveitar essas vibrações suaves, espiritualizadas, para nos interiorizar, para fazer a prece e a meditação. Oremos. Quando o cavaleiro d'Arsonval, valoroso senhor em França, se ausentou do medievo domicílio, pela primeira vez, de armadura fulgindo ao sol, dirigia-se à Itália para solver urgente questão política. Eminente cristão, trazia consigo um propósito central: servir ao Senhor fielmente para encontrá-lo. Não longe de suas portas, viu surgir de inesperado o seroso mendigo a estender-lhe as mãos descarnadas e súplices. Quem seria semelhante infeliz a vaguear sem rumo? Preocupava-o serviço importante em demasia, e sem se dignar fixá-lo, atirou-lhe a bolsa farta. O nobre cavaleiro tornou ao lar e mais tarde, menos afortunado nos negócios, deixou de novo a casa. Demandava a Espanha em missão de prelados amigos, aos quais se afeiçoara. No mesmo lugar, postava-se o infortunado pedinte com os braços em rogativa. O fidalgo, intrigado, revolveu grande saco de viagem e dele retirou pequeno brilhante, arremessando-o ao triste caminheiro que parecia devorá-lo com o olhar. Não se passou muito tempo e o castelão, menos feliz no círculo das finanças, necessitou viajar para a Inglaterra, onde pretendia solucionar vários problemas alusivos à organização doméstica. No mesmo trato de solo, é surpreendido pelo amargurado leproso, cuja velha petição se ergue no ar. O cavaleiro arranca do chapéu estimada joia de subido valor e projeta sobre o conhecido romeiro orgulhosamente. Decorridos alguns meses, o patrão feudal se movimenta na direção de porto distante em busca de precioso empréstimo destinado à própria economia ameaçada de colapso fatal, e no mesmo sítio, com rigorosa exatidão, é interpelado pelo mendigo cujas mãos, em chaga aberta, se voltam ansiosas para ele. D'Arsonval, extremamente dedicado à caridade, não vacila, despe fino manto e entrega-o de longe, receando-lhe o contato. Depois de um ano, premido por questões de imediato interesse, vai a Paris invocar o socorro de autoridades e, sem qualquer alteração, é defrontado pelo mesmo Lázaro, de feição dolorida, que lhe repete a antiga súplica. O castelão atira-lhe um gorro de alto preço, sem qualquer pausa no galope em que seguia presto. Sucedem-se os dias e o nobre senhor, num ato de fé, abandona a respeitada residência com séquito festivo. Representará os seus junto à expedição de Godofredo de Bouillon na cruzada com que se pretende libertar os lugares santos. No mesmo ângulo da estrada, era esperado pelo mendigo que lhe reitera a solicitação
em voz mais triste. O ilustre viajante dá-lhe então rico farnel, sem oferecer-lhe a mínima atenção. E na Palestina, D'Arsonval combateu valorosamente, caindo ferido em poder dos adversários. Torturado, combalido e separado de seus compatriotas por anos a fio, padeceu miséria e vexame, ataques e humilhações, até que um dia, homem convertido em fantasma, torna ao lar que não o reconhece. Propalada a falsa notícia de sua morte, a esposa deu-se pressa em substituí-lo à frente da casa, e seus filhos, revoltados, soltaram cães agressivos que o dilaceraram cruelmente, sem comiseração, para com o pranto que lhe escorria dos olhos semi-mortos. Procurando velhas afeições, sofreu repugnância e sarcasmo. Interpretado agora, à conta de louco, o ex-fidalgo, em sombrio crepúsculo, ausentou-se, em definitivo, a passos vacilantes. Seguir para onde? O mundo era pequeno demais para conter-lhe a dor. Avançava penosamente quando encontrou o mendigo. Relembrou a passada grandeza e atentou para si mesmo, qual se buscasse alguma coisa para dar. Contemplou o infeliz pela primeira vez e, cruzando com ele o olhar, angustiado, sentiu que aquele homem, chagado e sozinho, devia ser seu irmão. Abriu os braços e caminhou para ele, tocado de simpatia, como se quisesse dar-lhe o calor do próprio sangue. Foi então que, recolhido no regaço do companheiro que considerava leproso, dele ouviu as sublimes palavras: D'Arsonval, vem a mim. Eu sou Jesus, teu amigo. Quem me procura no serviço ao próximo, mais cedo me encontra. Enquanto me buscavas à distância, eu te aguardava aqui tão perto. Agradeço o ouro, as joias, o manto, o agasalho, o pão que me deste. Mas há muitos anos te estendi os meus braços, esperando o teu próprio coração. O antigo cavaleiro nada mais viu, senão vasta senda de luz entre a terra e o céu. Mas no outro dia, quando os semeadores regressavam às lides do campo, sob a claridade da aurora, tropeçaram no orvalhado caminho com um cadáver. D'Arsonval estava morto. Meus amigos, como eu disse, nós vamos continuar com textos, com lembranças do meu último livro, Chico Xavier, Meus Pedaços do Espelho. José de Paulo Virgílio foi um grande amigo nosso e que me ajudou muito em 1977, quando eu preparava a Folha Espírita e Revista em homenagem aos 50 anos de mediunidade de Chico Xavier, e que serviu de base para o meu último livro, Chico Xavier, Meus Pedaços do Espelho. As entrevistas que fiz foram responsáveis praticamente por toda a matéria de Pequena História de uma Grande Vida, a biografia que fiz do médium nessa homenagem. Com o Zé de Paulo, como ele era conhecido, colhi um pouco das memórias inesquecíveis de Chico Xavier. Na entrevista que me deu, ele fala da sua amizade com o médium. E é bem maior a entrevista do que aquilo que vou lembrar aqui. Diz ele que conheceu melhor Chico em 1947. Antes ele era católico, apostólico, romano, de modo que o seu conhecimento a respeito dele era superficial. Por causa de uma obsessão,
foi vítima de uma grave enfermidade. Zé de Paulo ouvia espíritos maus. Um dia, quando ia atravessar a rua, viu que vinha uma viatura e ouviu uma voz que dizia: "Passa, passa que dá tempo." E ele avançou para passar, mas foi colhido pelo carro. O choque jogou-o longe. A partir daí, começou uma fase de grande sofrimento na sua casa. Fraturou o pé, que ficou todo azul, e o Dr. Rocha, da cidade de Pedro Leopoldo, queria operar e cortar fora. Sua esposa, a esposa do Zé de Paulo, perguntou ao médico: "Como é que eu vou ficar com um homem aleijado dentro de casa?" "Há muito perigo", replicou o médico. "O pé já está com princípio de gangrena. Mas, se a senhora assim deseja, eu não posso operar ninguém contrariado." Zé de Paulo conta que o Dr. Rocha e o Dr. Zezé, seu assistente, fizeram então um curativo, colocaram os ossos no lugar e ele ficou uns 30 dias com o pé amarrado numa corda no caibro. Sua mulher então resolveu falar com o Chico. Nessa ocasião, a charrete que o levava para a fazenda Modelo passava junto da casa deles. Zé de Paulo lembrava-se que Chico lá ia para o trabalho com uma porção de papéis, sempre escrevendo, enquanto os cavalos tocavam. A mulher de Zé de Paulo desabafou então com o médico: "Chico, meu marido está muito ruim, foi acidentado. A licença da estrada ainda não saiu, não temos o pagamento e o comerciante cortou nosso caderno. Estamos vivendo quase que de esmola, Chico. Quero pedir uma proteção ao senhor, porque os médicos querem cortar o pé dele para fora." Chico olhou para ambos e respondeu: "Minha filha, hoje estou em cima da hora. Ontem eu já cheguei atrasado, mas vou orar por ele e depois eu passo por aqui." E foi embora para o serviço. Depois disso, Chico deu algumas orientações e pediu a ajuda de José de Paulo na construção do grupo Meimei em Pedro Leopoldo, e nesse mesmo grupo onde seriam realizadas as sessões mediúnicas de intercâmbio por psicofonia. Zé de Paulo estranhou que o médium lhe pedisse trabalho quando ele estava tão doente, mas resolveu ir e foi mesmo assim. Ele era bombeiro, eletricista e ajudou a terminar o Centro Meimei. A partir da primeira visita de Chico, o pé começou a desinchar e foi acabando o problema. Zé de Paulo mostrou-me um buraco fundo que ainda existia no pé e indicou de onde saía grande quantidade de pus. O Dr. Rocha e seu assistente mal puderam acreditar naquilo que viam. Zé de Paulo voltou de muleta para casa. A cura completa viria em seguida e ele seria um grande trabalhador da causa espírita em Pedro Leopoldo. Há uma passagem muito interessante dessa entrevista de Zé de Paulo. Ele, no seu depoimento, ele diz, e eu aqui ressalto esse episódio que foi muito interessante. E aconteceu em uma das madrugadas de Pedro Leopoldo, na década de 1940, quando
Zé de Paulo já fazia parte dos trabalhos do Luiz Gonzaga. Conta o amigo de Chico. Uma vez nós vínhamos do cafezinho na casa do André. Devia ser umas 3h30 da manhã. Lembrei ao Chico que no dia seguinte ele tinha de trabalhar. Não tem nada não, meu filho. Ainda dá para a gente dormir umas 2 horas, respondeu o médico. E era sempre assim. Chico não dormia mais que 1h30, 2 horas. E nós, continua Zé de Paulo, seguimos pela praça, que hoje se chama Getúlio Vargas. Alguns presos tinham fugido da penitenciária das Neves, sendo que um deles era muito perigoso. Assaltava e matava à mão armada. De longe, lembra Zé de Paulo, eu vi 3 homens de macacão com um número nas costas. Chico, ele falou amedrontado, devem ser os fugitivos das Neves. É sim, meu filho. Vamos voltar? Por que nós vamos correr dos nossos irmãos, meu filho? Nós temos de continuar, replicou Chico. Ah, Chico, não estou com coragem, não. Mas nós não podemos correr, não podemos fazer isso. Emmanuel está falando aqui que nós temos que passar. E o Zé de Paulo continua. Minhas pernas estavam bambas, o coração batia disparado. Foi quando nós ouvimos um dos fugitivos falar: vamos atirar. Chico me disse então: não corra não, meu filho, nós vamos passar sim. Aí um outro falou: não façam nada não, gente. É o Chico Xavier que vem voltando da reunião. Esse coitado não tem nada, porque tudo que é dele é para dar para os outros. Nós vamos é perder tempo. Aí, veja você, como o Chico é grande. Ele se dirigiu aos nossos irmãos. Boa noite, meus irmãos. Vocês estão bons? Estou bom. Cada um deles respondeu. Olhem, meus filhos, vocês passem por aqui, senão eles vão perseguir vocês. Dali a pouco, a polícia passou em perseguição deles e matou um nas bandas do cemitério. Aí então eu falei ao Chico: você ensinou a eles o lugar de passar? E Chico respondeu: nós temos que orar e ajudar sempre. Eu estava sabendo que ia se passar com nossos irmãos. Temos aí um pouco dessa alma grande que se chamou em vida Chico Xavier. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz, através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. www.lardoalvorecer.org.br. O jornal Folha Espírita, fundado em 18 de abril de 1974, se dedica à divulgação da doutrina espírita. Saiba mais sobre assuntos atuais com o enfoque do espiritismo, além de entrevistas e artigos de diversos colunistas. Você pode escolher na versão digital ou impressa. Acesse e faça sua assinatura. www.folhaespírita.com.br. Retornamos com Portal de Luz, que tem o apoio cultural da Folha Espírita Editora. Você já conhece os novos lançamentos da Fé Editora? Conhece a Folha Espírita?
Se deseja saber mais, por favor, faça uso dos endereços da telinha. Vamos chamar agora o nosso Maitar. No momento doutrinário, ele vai dar o seu recado para todos nós. Vamos ouvir. Amigas e amigos do Momento Doutrinário, estamos felizes por reencontrá-los. Hoje vamos refletir com mais atenção sobre o tema Doenças e Curas, que consta no livro Plantão de Respostas, Pinga Fogo 2, onde Francisco Cândido Xavier foi indagado se as pessoas enfermas permanecem enfermas após o desencarne, mesmo que sejam espíritos claramente iluminados. Chico foi enfático na resposta. Quando contrariamos as leis universais inscritas em nossa consciência e que se baseiam no Evangelho de amor do Cristo, adquirimos débitos que se refletem na vestimenta do espírito, ou seja, o perispírito. A estadia na carne propicia que o perispírito transmita ao corpo físico esses reflexos negativos, o que implica em uma depuração do ser. Porém, quando a pessoa vivencia esse processo com uma mentalidade negativista, de revolta, de pessimismo, sem procurar a renovação diária para o bem, sem procurar beneficiar aos demais, ela impede esse processo de depuração. É como se fôssemos passar por uma cirurgia e fizéssemos o contrário de todas as recomendações necessárias. Assim, nesses casos, a enfermidade não propiciou significativa renovação íntima diante da vida. Não ocorreu uma modificação interior, ou seja, do padrão mental desse espírito. Ele não soube passar pelo sofrimento. Logo, como não houve a mudança, depois da morte, ele continuará plasmando no perispírito aquilo que cultivou em sua mente durante a vida. Permanecerá, portanto, enfermo no mundo espiritual. Conclui Chico Xavier. Com os espíritos que, independentemente das circunstâncias, vivenciam o Evangelho do Cristo, o processo é completamente diferente. Reflitamos sobre isso. Obrigado pela companhia. Saúde e paz e que o Cristo esteja sempre presente em nossas atitudes e decisões em todos os instantes da vida. Comparece agora a professora Sandra Marinho com Educa Tua Alma. Queridos amigos, queridas amigas do Portal de Luz, a fé é fundamental para que realizemos qualquer coisa em nossas vidas. E não é diferente quando nutrimos a vontade de nos melhorarmos e evoluirmos como seres humanos. Não conseguiremos tornar realidade qualquer plano sem atitude positiva de confiança. E isto é fé. Diz Emmanuel, o grande mentor de Chico Xavier, no livro Pensamento e Vida, para encontrar o bem e assimilar-lhes a luz, não basta admitir-lhe a existência, é indispensável buscá-lo com perseverança e fervor. O benfeitor ainda faz a seguinte analogia no intuito de nos esclarecer e ajudar a penetrar o sentido da importância da fé em nossas vidas. Ele nos diz: a voz humana é transmitida através da radiofonia de um continente a outro, todavia não prescindindo do remoinho eletrônico que, devidamente disciplinado, lhes transporta as ondulações. Hoje, a comunicação globalizada na rede da internet é fato. Porém, para que os sinais cheguem aos computadores, iPod, iPad, etc., é necessária a instalação de satélites e antenas de transmissão, provedores, etc. Assim, a fé é a confiança de que, se fizermos a nossa parte, se nos empenharmos com vontade e perseverança, que são os instrumentos e mecanismos necessários à concretização dos objetivos, impreterivelmente conseguiremos alcançar
o que queremos. A fé é força que nasce da própria alma. É a certeza na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. A fé palpita em todos os seres, vibra em todas as coisas. Vocês já repararam como todas as operações da natureza se desenvolvem, de algum modo, sob a energia da fé? É só prestar atenção. Confie o campo no vigor da primavera e cobre-se de flores. O oceano confia no influxo das marés, os seus ciclos de renovação e vida. Já perceberam que a simples refeição para o homem é um ato espontâneo de fé? Quando nos alimentamos, não nos preocupamos se o estômago vai processar o alimento corretamente, se o nível de ácidos e enzimas são suficientes, se vai levar pouco ou muito tempo o trabalho do estômago antes de ser recepcionado pelo intestino, etc. Simplesmente, quando comemos, confiamos nas vísceras abdominais que não vemos. Poderíamos encurtar nosso caminho para a evolução se soubéssemos utilizar conscientemente essa energia, ou seja, a mesma que nos entrega docilmente as funções orgânicas para nos manter vivos. Creio que todos vocês, todas as noites, vão confiantes para a cama dormir, na certeza que acordarão vivos amanhã, sem se preocuparem se o sistema respiratório não deixará que o ar lhes falte, não é mesmo? Pois bem, pensemos nas grandes curvas que impomos à nossa trajetória simplesmente porque não confiamos, não temos fé, não acreditamos suficientemente no bem. Preferimos acreditar que o mal está sempre nos rondando, à espreita, para destruir os nossos melhores projetos na primeira oportunidade. Nos negamos a perceber que o bem eterno é luz que brilha com a mesma intensidade para todos, mas cabe a nós concentrar-lhes a força por intermédio de positiva segurança íntima. Paremos de nos fixar no mal que ainda carregamos dentro de nós. Todos temos a capacidade de gerar o bem. Para tanto, nosso maior esforço deverá ser concentrar na renovação de pensamentos e atitudes. Que tal começar a fazer isto? Até o próximo encontro. E chegamos ao final do nosso Portal de Luz de hoje. Um grande abraço a todos e até a próxima semana.